Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Receba nesta manhã uma mensagem que vai marcar a história da sua vida. Aproxime-se com confiança ao trono da graça de Deus. Primeira carta de João, abra comigo sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira de João, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra de Deus: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode ler em voz alta este versículo? Está na tela, vamos juntos? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estenda suas mãos aqui na minha direção. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Peça ao Espírito Santo que use a minha mente, o meu coração, as palavras que estão no meu espírito, para que eu possa transmitir tudo aquilo que vai promover a glória de Deus, tudo aquilo que vai glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Eu recebo, Senhor, as orações dos meus irmãos, e eu estou aqui, Senhor, como um menino de recado. Eu estou aqui, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos para edificar a igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu separei nesta manhã, nós estamos já há algum tempo falando sobre este tema que tem revolucionado não só o meu coração, mas parte da igreja de Jesus no mundo, que é a graça, o favor, a bondade de Deus para nós, que não merecíamos, que não fizemos nada para obtê-la, mas o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, deu a mim e a você este favor. Que favor! O apóstolo Paulo diz que esta graça, ela é um presente, diga, um presente. É um dom, como a Nádia leu aqui, Romanos 5,17, se pela transgressão ou desobediência de um só homem, Adão, reinou o pecado, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Você e eu fomos destinados para reinar, mas não reinar na eternidade. Nós lá não vamos precisar reinar, nós estaremos com o Senhor. Nós vamos estar ali desfrutando de tudo que Ele já realizou, enquanto estávamos aqui neste mundo. Quando Ele declarou, está consumado, tetelestai, Ele disse, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, eu realizei, não há nada por fazer. Mas nesta manhã em que nós vamos tomar a ceia, comer do pão, que significa participar da carne, e também do suco da videira, que representa o sangue de Jesus vertido, eu quero levar você a considerar algo muito importante. Por isso esse texto de João que nós lemos aqui, ele fala sobre se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros,
e pelo sangue, diga pelo sangue, sangue vertido naquela cruz, sangue de Jesus, que foi derramado para que eu e você ficássemos libertos, puros, sem condenação, sem culpa, de qualquer pecado, passado, presente e futuro. Esta obra redentora, ela é poderosa. E João diz assim: se você anda na luz, ou seja, se você experimentou a graça abundante de Jesus, se você um dia foi salvo pela obra de Jesus, quando Ele incluiu todos nós naquela cruz, para que morrêssemos para o velho homem, e pudéssemos nascer em novidade de vida. A Bíblia chama isso de novo nascimento, chama isso de nova criatura. Paulo diz em 2 Coríntios que nós agora nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas da nossa natureza adâmica, ela acabou. Mas pastor, acabou, mas eu continuo errando. É aí que nesta manhã você vai se surpreender. Se surpreender quando João diz que o sangue de Jesus, Ele nos purifica. Eu venho nesta manhã consciente de que todos os meus erros, falhas, tudo aquilo que eu já fiz, o Senhor já me purificou. Mas tudo aquilo que eu vier a fazer, não consciente, mas inconsciente, o Senhor enviou o seu sangue, derramou o seu sangue, para que o diabo nunca mais venha me acusar e nem acusar você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi nas redes sociais e nos grupos de células desta comunidade esta afirmação: quando cremos corretamente na eficácia do sangue, que sempre nos purifica. Eu fico preocupado quando alguém ensina sobre o sangue que purifica somente quando você falha, somente para aquele momento da sua vida. Não, o sangue purifica você mesmo quando você vier a falhar no futuro, quando por alguma coisa você estiver fora, do contexto da Escritura e você vier a cair, vier a falhar, você tem o sangue de Jesus que vai te purificar e o diabo nunca vai poder acusar você, nunca vai poder trazer culpa a você, nunca vai poder condenar a você, porque a Bíblia diz, diga, a Bíblia diz, que o escrito de dívida que o diabo tinha contra mim, Jesus Cristo cravou na cruz, cancelando, diga, anulando esta dívida que era minha. E quando o sangue dele verteu naquela cruz, ele me purificou e ele me purificará todas as vezes que eu errar, que eu falhar. Ele tem o sangue dele vertido, é para me purificar. Louvado seja o Senhor. E eu escrevi esse texto e disse mais: não há como ter uma vida cheia de paz e alegria todos os dias, sem aplicar o sangue, sem você e eu declarar com o nosso coração e com nossa boca: o sangue de Jesus, diga, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado: o sangue de Jesus te purifica hoje, te purifica amanhã, e vai te purificar também no futuro. Isto é leveza. Isto faz com que você não se sinta debaixo de culpa ou de condenação. A Bíblia diz, irmãos, e eu quero tratar aqui de 2 pontos muito simples para tomarmos a ceia com esta consciência: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Primeira razão para nós tomarmos a ceia com esta consciência é que eu fui liberto, e você também, do poder do pecado que nos coloca debaixo desta graça imerecida. Romanos capítulo 6, verso 14 diz assim: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode ler em voz alta, está na tela. Vamos juntos, 1, 2, vai.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou debaixo de lei, de ordenanças, e nem você. Sabe, irmãos, quando você vive debaixo da graça, desta abundante graça, você fica liberto de toda a lei, porque quando Deus deu as leis a Moisés, ao seu povo, era porque o seu povo não tinha algo que você e eu já possuímos. Nós possuímos a natureza de Cristo, nós possuímos um novo coração, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós, por isso nós não precisamos estar debaixo de lei. O pecado sempre vai levar as pessoas a dizer: eu não cumpri a lei, eu não consegui ser certinho, eu fiz algo errado, eu vou ser punido. Mas Jesus diz: você não está mais debaixo do domínio da lei, você está vivendo hoje e viverá todos os seus dias debaixo da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero, com esta ênfase, lembrar você, a Bíblia não cita, não registra o nome dela, fala apenas que ela era uma mulher pecadora. Lucas faz menção desta mulher. Quando Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu, o nome dele era Simão. Lucas capítulo 7 registra esta história. E quando Jesus está na casa de Simão, aparece uma mulher pecadora. Você já leu, já conhece a história, eu só estou reproduzindo aqui. A Bíblia diz que ela entrou e com suas lágrimas derramadas nos pés, aos pés do Senhor, ela começou a enxugá-las com os seus cabelos. E depois de ter feito isto, que já chamou a atenção, ela derrama então um nardo de perfume muito caro. E um fariseu que estava naquele jantar falou assim: que desperdício, ela poderia vender isso e distribuir aos pobres. E Jesus, quando ouve isso, fala assim a Simão, aquele que convidou para o jantar: Simão, deixa eu te contar uma história. Havia um homem que emprestou 500 denários. A um ele deu 500 e a outro ele deu 50. Nenhum dos dois conseguiu pagar o seu empréstimo. Quem, Simão, foi mais perdoado? E Simão respondeu: o que devia mais. E então Jesus responde: muito bem, Simão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu entrei na sua casa e você não me beijou, não me osculou. Desde que essa mulher entrou, ela não cansa de beijar os meus pés. Simão, você não me deu água para lavar os pés. Todavia esta mulher, com suas lágrimas, lavou os meus pés e com seus cabelos os enxugou. Simão, você não me deu óleo para ungir a minha cabeça. No entanto, esta mulher derramou este perfume caríssimo nos meus pés. Simão, se esta mulher é pecadora, eu quero dizer para você, Simão, e para todos que estão aqui nesse jantar, que o muito que ela pecou, ela foi perdoada. E Jesus acentua dizendo assim: olha isso, Danilo, quem muito perdoa, muito será perdoado. Quem pouco perdoa, pouco será perdoado. E Jesus volta-se para aquela mulher e diz: mulher, a tua fé te salvou. Mulher, a tua fé te salvou. A graça, irmãos, o sangue que nós nesta manhã vamos tomar, celebrando, relembrando o que Jesus fez na minha e na sua vida por nós, naquela cruz, tem este significado. Não importa o quanto você pecou, não importa o que você fez, ou o que você acabou de fazer,
Muitas vezes você vem para este lugar e no trânsito você foi cortado por uma pessoa imprudente, ou você discutiu no carro com sua família, e você chega aqui e vai ouvir sobre o perdão, sobre o sangue que purifica. Eu quero dizer para você que mesmo que você tenha pecado hoje, aqui, o Senhor purifica você. Pelo sangue dele derramado naquela cruz, você vai sair desse lugar sem condenação. Você vai sair daqui com certeza do seu coração livre e perdoado totalmente pelo Senhor. Ele é digno de merecer nossa adoração, Ele é digno de merecer nossa exaltação nesta manhã. Vamos fazê-lo nesta manhã com todo o nosso coração. Deixe-me dar base para esta reflexão. Jesus, ao ver aquela cena daquela mulher, Jesus ajudou aquela mulher a abandonar o pecado do adultério. Ele disse assim: olha, eu vou te dar algumas regrinhas. Passo 1, passo 2, passo 3 e você está livre. Jesus não fez isso. Jesus também não disse a ela: olha, sabe, você precisa se arrepender. É muito comum na religião as pessoas dizerem para nós: sabe por que você está vivendo esta situação? Porque você está em pecado, porque você precisa se arrepender. Porque se você não mudar de atitude, virá castigo, juízo de Deus sobre você, condenação. Diga comigo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação. Então, Valmir, o que é que Jesus ofereceu àquela mulher pecadora? Aquilo que Ele está oferecendo nesta manhã e vai oferecer todos os dias na minha e na sua vida: a graça, o favor dEle. Aquilo que você não merecia, nem eu, mas Ele deu. Diga para a pessoa do seu lado: você não merecia, mas a graça de Deus foi para você. Diga: o sangue de Jesus continua purificando todo o pecado. Preste atenção neste texto que eu vou ler agora. Eu fiz uma chamada dizendo que eu e você podemos nos aproximar com confiança ao trono da graça. Por exemplo, vamos imaginar que você hoje teve uma atitude que maltratou, ou destratou, ou criou um clima, um ambiente pesado, vindo para a igreja, no seu carro, no seu automóvel, ou você teve uma discussão, teve algo que você disse: puxa, eu não queria, mas acabei fazendo isso de forma inadvertida. Como que eu vou chegar diante do meu Pai Celestial? Como que Ele vai me receber? Qual será a atitude dEle diante do que eu fiz? Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Este é o tema para que você entenda o sangue de Jesus para aplicar na sua vida, mas não aplicar no domingo de ceia, aplicar todos os dias da sua vida. Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Como é que você e eu entramos para estar diante do Pai, para falar com o Pai, para abrir o coração diante dEle? Como é que você entra? Pelo sangue. Pelo sangue.
Nunca esqueça disto, amado. Nunca esqueça disto, Ana preciosa. Você não entra no lugar de comunhão, de intimidade, porque você é bom. Você não vai à intimidade com o Senhor porque você merece. Não é a meritocracia. Não, eu mereço. Eu não faço coisas ruins. Eu só faço coisas boas. Não. Você entra no lugar santo dos santos. Você tem comunhão com o seu Pai Celestial. Porque o sangue dele, do seu Filho, te dá acesso. O sangue de Jesus, diz aqui Hebreus, ele nos abriu caminho por meio do véu, isto é, do seu corpo. O texto é tão claro, irmãos. Não resta dúvida, não causa aqui nenhuma complicação. Quando você olha para a palavra, você imediatamente crê de que você pode sim, mesmo que tenha falhado hoje, mesmo que tenha cometido algo grave hoje, você pode se aproximar diante do trono da graça de Deus e você será recebido. Você não vai receber nenhuma palavra de condenação, você não vai receber nenhuma palavra de culpa. Lembra do pai, do pródigo, quando o filho mais velho disse: pai, eu sempre te servi e você nunca me deu nenhum cabrito para celebrar. Vem este meu irmão que gastou tudo indevidamente e o Senhor celebra, e o Senhor prepara festa, e o Senhor mata o cabrito cevado. E o pai diz: filho, esse teu filho, esse teu irmão estava morto e reviveu. É assim que o Pai Celestial olha para mim e para você, todas as vezes que você falhar, Ele vai dizer: eu sei que você falhou, mas eu olho para você, mediante o sangue vertido no corpo do meu filho, que purifica você, e que vai purificar todas as vezes que você falhar. Venha, meu filho, venha ter comunhão comigo, venha se relacionar comigo, venha abrir seu coração comigo, e eu não vou te condenar, e eu não vou te acusar, e eu não vou te mandar embora. Pelo contrário, eu vou te trazer bem perto, eu vou cuidar bem de você, eu vou amá-lo, eu vou sarar as suas mágoas, as suas feridas, e mais do que isso, eu vou te ajudar a ser um vencedor, a ser um vitorioso, a ser um crente que quando falha, quando erra, quando tem algum problema, não está debaixo de culpa, não está debaixo de condenação, mas está debaixo do sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. E então o texto termina dizendo assim: também nós, é aqui que entra a graça, também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus. Oh Jesus maravilhoso. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. O que é um coração sincero? Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu pequei. Eu fiz algo que não devia. E olha só o que o texto diz para mim e para você. Com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Diga em voz alta: eu posso me aproximar diante do trono da graça de Deus e encontrar misericórdia, favor de Deus, socorro dele, bênçãos, hoje e todos os dias. Vamos lá aplaudir ao Senhor. Como é possível isto, Valmir? Através do sangue. É só através do sangue. Ninguém consegue aproximar-se do trono da graça de Deus, ter comunhão com Deus, por aquilo que faz. Que nesta manhã, o Espírito Santo, o qual eu orei, pedindo que trouxesse a cada um de nós revelação. Não apenas você ouvir uma mensagem, porque você pode ouvir muitas mensagens e nunca ser tocado por ela.
Mas você pode ouvir uma palavra, uma mensagem, e ela revolucionar sua vida. E ela pode mudar o seu destino. E ela pode manifestar o poder que há nela. Não há em mim, mas há nesta palavra. O Senhor diz, na sua palavra, e nós lemos nesta manhã, que se eu andar na luz, o que significa isto? Eu estou em Cristo, eu recebi salvação em Cristo, eu me tornei uma nova criatura, eu não ando na escuridão, eu não vivo mais no reino das trevas, agora eu faço parte da família de Deus, vivo no reino do Filho do seu amor, eu ando na luz, junto com você. Mas diz a Escritura que se nós andarmos na luz, nós vamos ter comunhão, nós vamos nos relacionar, nós vamos nos conhecer também, mas mais do que conhecer, cuidar, amar, servir, lavar os pés, se importar, compreender, e não atirar pedra, e não falar da pessoa, pelo contrário, você vai entender a razão pelo qual ela está assim. Você vai se compadecer. Você vai dizer, puxa, poderia ser eu. Essa situação poderia ser a minha. E o texto diz que se andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, temos comunhão. E o sangue dele, aí entra o sangue dele. Esse sangue que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. Este sangue, irmãos, ele está sendo aplicado hoje nesta comunidade, nesse lugar, enquanto eu estou falando, enquanto você está me assistindo ou me ouvindo aqui presencialmente, o sangue de Jesus está aplicando, e este sangue diz para nós, por mais vermelhos, eu não sei por que a cor vermelha, mas deve ter um significado, que sejam os nossos pecados. Por que vermelho? Poderia ser azul, poderia ser amarelo, mas diz que é vermelho. Por mais vermelhos que sejam os nossos pecados, o Senhor os transformará, aplicará o sangue dele, e tornaremos branco como a pura lã. O Senhor disse que ele visitava, e eu creio que ele ainda faz isto, para aqueles que ainda não compreenderam a graça. Ele visita os pecados dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas ele usa de misericórdia para aqueles que experimentaram a graça até 1000 gerações. E ele ainda vai adiante e diz, dos seus pecados, das suas iniquidades, eu não me lembrarei mais. O Senhor olha para mim e para você e diz assim, eu não me lembro. Eu não me lembro daquele pecado que você fez. Sabe por que eu não me lembro? Porque quando eu olho para você, eu não olho para o que você fez. Eu olho para o sangue derramado do meu filho naquela cruz que purificou você. Quando entendemos isto, passamos a viver um cristianismo leve, sem preocupação se falhei, porque normalmente quando você falha, o acusador dos nossos irmãos vem a você e a mim e diz assim, afaste-se, não fique junto, isole-se. Não, o acusador dos nossos irmãos, eu me incluo neles, foi colocado expostamente naquela cruz. Jesus colocou o diabo e todos os demônios e os expôs publicamente à vergonha. Eles foram envergonhados, por isso que ele não pode vir a mim, vir a você e nos acusar. Jesus pegou aquilo que nos acusava e disse, eles não podem pagar, mas eu estou pagando, e o preço do pagamento é o meu sangue que está sendo derramado. Por isso você nesta manhã, quando tomar a ceia, aplique o sangue de Jesus na sua vida.
Aplique o sangue de Jesus sobre tudo que você pensa ser pecado, tudo aquilo que te faz inimigo, separado de Deus. Diga: não, esta obra é do inferno e o inferno não prevalece na minha vida. O que prevalece é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Portanto, você reina em vida sobre o pecado, você reina em vida sobre o diabo, você reina sobre os demônios que tentam atirar flechas contra a sua vida. Você reina em vida. Por quê? Porque você é bom? Não, porque você aplica o sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Tome o cálice que contém o pão e que contém o suco, representado pelo sangue. Queria convidar os pastores a subirem aqui. Vá tirando o lacre, vá segurando o pão, também o suco. Vá fazendo isso agora. Eu quero nesta manhã pedir ao Felipe que me ajudasse aqui com um cântico tão lindo que o Espírito me lembrou, que fala sobre a importância do sangue de Jesus na nossa vida. Sabe, meus irmãos, preste atenção, não se distraia nesse instante. Por muitos anos, mesmo estando num ambiente como esse, muitas vezes eu me senti debaixo de condenação. Muitas vezes eu ouvia uma mensagem do meu pastor e ia para casa triste, abatido. O diabo me acusando. Eu sabia que eu havia falhado. Eu sabia que eu havia, por exemplo, discutido com a Nádia. Que eu havia tido uma atitude temperamental. Você tem temperamentos. Alguns aqui são coléricos. Outros são fleumáticos. Talvez o seu temperamento seja, para você entender, o explosivo, o pavio curto. E você faz, e depois que faz se arrepende e diz: puxa, por que eu fiz assim? Por que eu agi assim? Por muitos anos eu me deixei ser acusado. Até o dia em que eu entendi. E experimentei. Uma coisa é você e eu entender, outra coisa é você experimentar. Eu experimentei que não há nenhuma acusação para os filhos de Deus. Eu entendi isso, irmãos, e eu experimentei isso. Quando eu falhava, quando eu errava, imediatamente eu tinha o que você tem: o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, ninguém precisa falar para você. O Espírito Santo é que te convence e me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva você a acertar a situação. É o Espírito Santo que diz: olha, aquilo que você fez é incoerente com aquilo que você diz. Quando eu entendi, comecei a praticar, a aplicar isso na minha vida, eu deixei que o cristianismo para mim se tornasse algo muito leve. Eu tenho lutas, pressões, fico doente, fico triste, como você. Eu não sou um semideus. Eu sou igual a você. Se você beliscar aqui, eu vou sentir dor. Portanto, não me belisque.
Se você pisar no meu pé, vai doer. Portanto, não pise no meu pé. Estou mostrando isso para você, porque nesta manhã você e eu podemos tomar aqui esta ceia e dizer: eu entendi, e eu experimentei, e eu estou aplicando o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Amanhã você vai para o seu trabalho, para as suas atividades, e se você falhar, o diabo não vai te condenar, não vai te acusar. Por que ele não vai fazer isso? Porque você é bom? Não, porque você vai se lembrar da mensagem que ouviu hoje, e vai dizer: o sangue de Jesus me purifica. Eu não estou debaixo de condenação, eu não estou debaixo de culpa. Errei, vou corrigir este meu erro, mas eu não vou ficar debaixo de acusação. Irmãos, quando a gente vive essa dimensão, sabe o que sai de você? Não é um peso, sai o pecado. Não é peso, peso quem diz é o mundo. Saiu um peso das minhas costas. Não, não saiu peso nenhum. Nós precisamos aplicar o sangue. Diga para a pessoa do seu lado: aplique o sangue de Jesus, que purifica você todas as vezes que você falhar, todas as vezes que você errar.